Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 566. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é editora do Entre Telas lá no Terra, especializada em cobertura de cinema, séries e mercado de streaming, a querida Laisa Zanetti. Oi, gente, tamo aí mais uma vez pra falar bastante coisa. E é isso aí. Muito bom, dessa vez um romance, Lai. Tamo aí pra tudo, né? Às vezes a gente vem falar mal das coisas, às vezes a gente vem pra chorar, às vezes a gente vem pra filosofar. Tamo aí pro que der e vier. É isso aí, muito bom. E para fechar essa mesa aqui, temos ela que é jornalista cultural, é crítica de cinema, lá no Cenas de Cinema, a grande Cecília Barroso. Olá, cá estou eu mais uma vez, uma habituê, adoro, amo, e hoje vamos aqui no choro, no lenço. Pois é, né, gente? Olha só, filmes que fazem a gente chorar, hein? Esse pode ser um tema, hein, para um podcast futuro. Os filmes que fazem a gente chorar, né? Não precisa ser com romance, mas de repente eu chorar de raiva também, né? Por que não? Eu acho interessante, hein? Não é? Já quero. Já, vamos pensar nisso aí. Muito bem, meus amigos, olha só, lá em 2004 chegou um filme que encantou todos os fãs de romance, com dois atores que estavam inclusive em início de carreira. A gente tinha Ryan Gosling e Rachel McAdams, num filme que vendeu quase 80 milhões de ingressos até setembro de 2004, ou seja, o filme teve um certo sucesso de bilheteria ali naquele começo quando ele foi lançado, e ele acabou se tornando um dos queridinhos do público em geral, assim. Hoje, 20 anos depois do seu lançamento, a Lai e a C, vamos bater um papo aqui sobre Diário de uma Paixão, esse jovem clássico do romance. E por isso, se você ainda não viu o filme, né, saiba que vamos dar spoilers aqui no Cinemação e fique por sua conta e risco, né? Afinal de contas, se você não viu o filme que já tem 20 anos, dá pra você sair correndo ver, porque ele tá nos streamings, tá inclusive no Max, dá pra assistir, quem tiver o Max dá pra ir lá, se não dá seus pulos aí, porque é um filme que merece ser assistido também por conta dessa aura que ele ganhou, né, ao longo do tempo. E é isso, vamos bater um papo aqui sobre Diário de uma Paixão agora no segundo ato desse podcast. Vai embora, sai daqui! Seu maluco! Você perdeu o parafuso! O que está fazendo? Ei, não pode fazer isso! Eu pago quando a gente descer, Tommy! Sou eu no não local. sei o que... E é um prazer conhecer. Ellie, quem é esse? eu não sei, Noah Cal. Eu gostaria muito de sair. Ei, amigo, você quer dar licença? Não pode sentar mais de duas pessoas em uma cadeira, Noah! Tá bom, Tommy, tudo bem. Desça, Noah, vai acabar se matando. Noah, para com isso! Você vai sair comigo? O quê? Não. Não? Não. Não. Ei, amigo, ela já falou. Por que não? Eu não sei, acho que é porque eu não quero. Chegava aos cinemas no dia 13 de agosto de 2004 o filme Diário de uma Paixão, filme dirigido pelo Nick Cassavetes, diretor que fez A Outra Face, né, de 1997, que tinha lá o Nicolas Cage, o John Travolta. Fez também Uma Prova de Amor, de 2009, e Uma Mulher ao Ataque, de 2014. O filme contou com um orçamento de 29 milhões de dólares e até hoje ele já arrecadou mais de 117 milhões de dólares. Aliás, vale ressaltar que quando o filme estreou nos Estados Unidos e no Canadá também, né, ele arrecadou 13 milhões e meio de dólares, ocupando a 4ª posição nas bilheterias da época. Hoje, ele é a 17ª maior bilheteria de filmes de drama romântico de todos os tempos. Então a gente está falando de um clássico e de um filme que realmente marcou, né, uma geração e essa galera que curte realmente filmes de romance. O filme conta a história de um casal de idosos que começa a ler um livro, né, para se entreter, e na história lida a gente conhece o Noah e a Ellie, um casal jovem que na década de 40 se apaixonam nas férias de verão. Após uma intensa relação, eles acabam se separando e ficando longe por cerca de 7 anos.
A vida continua e ambos tentam seguir em frente, né, enquanto buscam preencher o buraco que foi deixado pelo fim do relacionamento, e tempos depois eles se reencontram, só que agora eles vão ter que lidar com as obrigações do cotidiano para poder enfim ficarem juntos. Diário de uma Paixão foi escrito por Jerry Levin, que fez também Uma Prova de Amor e Gigante de Aço, e também pelo Jan Sardi, que fez O Último Dançarino de Mal e A Jornada é o Destino. Também teve a escrita, né, do próprio Nick Cassavetes, que ajudou ali no roteiro. Mas o filme ele é baseado no livro que é escrito pelo Nicholas Sparks que também escreveu Querido John, Um Porto Seguro, O Melhor de Mim, entre outros, né? O Nicholas Sparks é aquele cara que todo mundo conhece como sendo o cara do romance, assim. O filme ainda conta com a música do Aaron Zigman, que é o mesmo compositor de Ela Dança Eu Danço, Maldita Sorte e O Melhor de Mim. E ele também fez O Diário de uma Princesa. A fotografia é do Robert Fries. O Robert Fries é um cara que tinha feito o Hotel Ruanda e depois ele fez Alpha Dogs e também fez Mulheres ao Ataque. E a edição do filme ficou por conta do Alan Haim, que também editou Alpha Dogs e o Abençoe-me Última, a Feiticeira, que é um outro filme aí de ação. E a direção de arte, por ser um filme que se passa ali nos anos 40, né? Acho legal a gente trazer aqui que foram feitos por dois profissionais, o Antônio Munho Hierro, que é um diretor de arte espanhol, e o Scott Rittenor, que também trabalhou nesse filme na direção de arte. Já no elenco, a gente tem os nomes, né? Temos dois atores que acabaram se consolidando depois no mercado hollywoodiano, mas aqui eles estavam no começo da carreira. A gente tem o Ryan Gosling vivendo o Noah, a Rachel McAdams vivendo a Ellie. Temos também o James Garner, que faz o Duke, né? E a Gina Hollands, que faz a Ellie. Temos o James Marsden, que vive o Lon, que é o outro par romântico da Ellie. E temos a Jonah Allen vivendo a Anne Hamilton, que é a mãe da Ellie. E o Sean Shepard, que vive o Frank, que é o pai do Noah, né? E por fim, temos o David Thornton, que faz o John, que é o pai da Ellie. Esse é o núcleo principal ali, né, dos atores que vivem aí esses principais personagens. E bom, esse é um daqueles filmes que entrou para a história do cinema por sua intensa carga emocional, né? Ele tem uma legião de fãs que consideram como um dos romances mais icônicos, né, do cinema contemporâneo. Porém, ele também leva uma dose de crítica, assim. Alguns consideram esse filme um filme muito sentimentalista, mal acabado, que tem algumas pontas soltas e tudo mais. Enfim, e a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Mas eu queria começar, porque como a gente está falando de um filme de 2004, né, que tem já seus 20 anos, eu queria saber de vocês, como é que foi a experiência de vocês, a relação de vocês com esse filme. Se vocês assistiram na época, se vocês lembram da fama que esse filme teve naquela época, como é que foi essa relação de amor e ódio com o filme? Vocês chegaram a perceber isso de alguma forma? Quando eu fui assistir ainda não tinha reação, assim, porque eu fui assistir quando saiu, né? O filme. Então, assim, nossa, foi uma pancada, assim, né? Porque, e é isso que você falou, eram dois atores que estavam ali no começo, né? A Rachel McAdams e o Ryan Gosling. E tinha, mas do outro lado a gente tinha a Gina Hollands e o James Garner, né? Sim. Que eram duas pessoas super conhecidas. Exato. E quando a gente chegou, quando eu fui assistir, eu cheguei esperando uma coisa bem nela cueca, bem, ai meu Deus, de novo isso, né? Vai ser aquele dramalhão, até porque é Nicholas Sparks, né? Então, assim, então a gente já vai pensando numa coisa dessa. E eu detesto o filme que me manipula. Eu detesto. E aí, menina, esse filme ia me manipulando. Eu tava vendo, eu tava sentindo. E eu não teve jeito, me joguei totalmente. Porque eu acho que é um filme que ele é muito bonito, assim, né? Ele tem umas cenas nesse filme que são maravilhosas, né? E aí tem essa história linda também. E ela vai levando pra um lugar. E quando chega no lugar onde ela tá levando... Nossa, eu desabei, assim, tipo, foi uma coisa e aí eu falei, eu tenho que ver isso de novo. Porque eu fui contaminada pelo meu romantismo burguês, blá, 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 aquela coisa. E aí eu assisti de novo e
achei lindo de novo. Então, assim, realmente foi um filme que me deixou muito, assim, comovida, assim. Não tem jeito de eu assistir esse filme com um distanciamento, sabe? Eu acho ele todo lindo. Que barato. A minha relação já é bem o oposto, assim, porque, na verdade... Eu demorei 20 anos pra assistir o filme que estamos falando. Porque aí tem toda uma questão de que, na época que saiu, era o último tipo de filme que eu queria assistir. Porque, chato, meloso, Nicholas Sparks, piriri, pororô, não tava minimamente interessado nesse tipo de coisa. E aí, quando virou uma coisa extremamente, tipo... foi virando esse sucesso ao longo do tempo, muito referenciado, me bateu mais preguiça ainda. Aí foi aquele filme que eu fui deixando, eu falei assim, um dia eu vejo. Esse dia chegou no dia que o Rafa mandou mensagem me chamando pra gravar esse podcast. E aí tem toda essa coisa da... Óbvio, né? Era uma resistência ali que existia na Liza de 15, 20 anos atrás, que hoje já não existe mais porque a gente evoluiu como ser humano, mas, né, faz parte. A gente, quando é mais jovem, a gente fica, ai, não, filme romântico, coisa horrível. E aí depois, quando você vira um adulto funcional, você vê que, né, as coisas são um pouco mais complexas do que isso. E assim, sim, ele é um filme que ele traz isso tudo, toda essa coisa... talvez um pouco brega mesmo, assim, exagerado, mas eu acho que faz parte totalmente, porque se a gente for pensar, tipo, é pra ser brega mesmo, sabe? Uma história dessas, ela é pra ser brega, ela é pra ser desse jeito, e, tipo, é aquele tipo de história que todo mundo vê e pensa assim, caraca, tipo, e se acontecesse comigo, será que teria alguém dessa forma pra estar ali do meu lado, sabe? E foi isso, assim, é um filme que, diante de todo esse tempo que eu demorei pra assistir, eu tava esperando não me impactar tanto, porque é inevitável que eu soubesse o que ia se desenrolar no filme, né? É um diferencial de quando você vê um filme depois que todo mundo já assistiu, você meio que sabe por osmose o que tá acontecendo. Mas mesmo assim, ele causa impacto, porque ele me envolveu na história de uma forma tão delicada, assim, isso você consegue ver onde ele tá movendo ali as peças pra te manipular, pra te fazer sentir o que você sente pelos personagens, assim. Mas quando ele te leva ali onde ele quer te levar, você fala, valeu a pena, sabe? É gostoso. Ô, Lai, mas você pegou, assim, como era a primeira vez que você estava assistindo, pra você, já de cara, você entendeu que o Duke era o Noah, que aquela senhora Calhoun, né, no começo do filme, quando eles chamam ela, era a Ellie. Ali você bateu o olho e já entendeu. Ah, tá, a história deles dois, assim. Ou já não? Eu já sabia. Essa a questão. Tipo, eu fui já sabendo que era assim. E aí, óbvio que o impacto é você ir percebendo aquilo aos poucos e quando você chega no final que ele te entrega, assim. Mas mesmo assim, você vendo, já sabendo, você tem o olhar delicado pro que ele tá fazendo, vai se desenvolvendo ao longo da história. Então, assim, acho que impacto diferente, com certeza, mas, assim, não deixou de causar esse baque. Assim. Porque eu lembro que um dos charmes desse filme, né, você me corrija se eu estiver errado, mas eu lembro que uma das coisas era, tipo, a gente entender que aquele casal de velhinhos era os personagens daquela história de 1940 ali, né, na década de 40, meio que no meio do filme, assim, a gente não começava meio que não entendendo aquilo, assim, até porque como eles não têm o mesmo nome e tal, você ficava, tá bom, não é, mas eu lembro que tinha esse gancho, assim, era quase um plot twist, assim, né, de você estar assistindo e, caraca, então eles são a mesma pessoa. Não, e tem aquilo que eu acho muito legal, que é do ser mais brega, né, assim, tipo, aquela história... Tô contando aqui uma história pra ela que é bem bregosa, bem melosa, bem, né? E aí vai se transformando e a gente vai falando, cacete, pera, são eles. Oh, meu Deus. Mas eu achei super legal a Liza falando, porque é essa visão de tipo assim, não, eu já sei que são eles. Eu já comecei o filme sabendo que era eles e ela teve esse envolvimento também. Então, assim, é muito curioso a gente ver um depoimento de alguém que já sabia e teve esse. Porque eu nunca saberia como é que seria ver este filme sabendo, sabe? Pronto. A mansão Windsor. Construída em 1772. Dizem que Frances Marion pediu sua esposa em casamento bem aqui, nestes degraus. Cuidado, estão quebrados. Olha só, olha. Esse lugar é imenso.
É, uma imensa porcaria. É, mas um dia eu vou comprá-la e vou arrumá-la. Só precisa de um chão novo. E novas paredes e teto. Só isso? E encanamento e eletricidade. E eu acho que tem uma outra coisa, não sei se vocês concordam com isso, mas outra coisa que eu acho que chama atenção é porque a gente tem uma certa resistência desse casal no começo, né? Porque, inclusive na figura da Ellie, porque ela não se sente atraída por ele, assim, de imediato, né? Ela dá uma recusada nele, ela faz um jogo duro ali e tal, e ele meio que tem que trabalhar pra conquistar o coração dela. E aí tem uma coisa meio dama e vagabundo, assim, né? Porque eles são de universos diferentes, eles têm visões de mundo diferentes, tem a influência dos pais também de uma maneira muito diferente, mas tem essa química entre eles que, inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o Ryan Gosling e a Rachel McAdams nos bastidores, eles não se davam bem, tinha um certo atrito entre eles, e isso foi inclusive revelado pelo diretor, né? 10 anos depois que lançaram o filme, ele falou, ficava um clima meio estranho e tal, e eles não tinham isso. Lógico que depois que o filme foi lançado, passou, inclusive Ryan Gosling e a Rachel McAdams namoraram depois de um ano do lançamento do filme, eles tiveram um relacionamento na vida real, mas durante as gravações eles tinham um certo atrito, assim. E isso, de uma certa forma, no começo do filme, ele funciona também bem pros personagens, porque eles têm também um certo atrito, ela faz um charme com ele tem que, né, tentar conquistar o coração dela de alguma forma e tal. Então existe uma primeira resistência, assim. Lógico que, sei lá, com 10 minutos de filme, essa resistência já se foi e a gente mergulha na paixão deles, né? Mas essa resistência, ela é interessante para ir criando esse vínculo, né? Inclusive do espectador com os personagens, né? É nada como uma pessoa se pendurar num pau de um roda gigante pra vencer, né? Pois é. Vocês viram como o rosto deles no começo do filme são de dois adolescentes e pro final do filme eles estão com outra postura. É muito legal, né? Você consegue ver esse amadurecimento na maquiagem do filme mesmo. Isso é realmente interessante, assim. É até um susto, você vê e você fala, meu Deus, como eles eram novinhos, eu achei McAdams com cara de bebê, praticamente. O Ryan Gosling com aquele rosto ainda fino, né, assim, com queixinho. É muito interessante mesmo. Mas, assim, essa é muito brega, né, gente? É muito brega. Eu acho, assim, tem coisas muito lindas. Aquela sequência deles na rua, que tem muito vermelho e cinza escuro. Sim. Essa sequência eu acho toda linda, que eles deitam no chão, depois levanta, ela vai para aquela parede, né, pra aquele muro. Eu acho essa cena toda linda. Mas aí tem umas coisas que, tipo assim, ai meu Deus, aquela coisa da lua no céu azul. Né? Umas coisas assim, pôr do sol, umas coisas que você fala, gente, sério? Mas tudo bem, estamos aqui, vamos. Exatamente. Essa breguice, ela acaba sendo bem abraçada pelo filme, né? Até esses estereótipos, né, que a gente vê dos próprios personagens, assim. Tipo assim, vamos começar com o Noah. O Noah é um cara, tipo, que vem da classe trabalhadora e uma vida sofrida e não sei o quê. Aí você vai ver a relação do Noah com o Frank, né, com o pai dele, é uma relação muito humana, assim, né? Um apoiando o outro, é uma relação de contato, de abraço e tal. Então tem até esse estereótipo, assim, existe. Já a Ellie vem de uma família de burgueses ali e tal, eles são super mais frios, não há muito contato e não sei o que. A figura do pai da Ellie, por exemplo, desaparece do filme, da metade pro fim do filme. Ele some completamente, assim. E no começo do filme ele meio que se desenha como um cara que meio que ela gosta porque parece que ele apoia ela, né, mais assim, e a mãe que é a grande megera. Então tem todos esses estereótipos, sabe, tipo a sogra megera, o pai do plebeu carinhoso, sabe, tudo isso, tipo, é muito estereotipado e muito brega nesse sentido também. Muito, assim. muito. Mas eu acho que também é justamente
explorar esses estereótipos, porque assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração a respeito de estereótipos no geral, é que eles viraram estereótipos porque eles funcionam quando bem trabalhados. Então, assim, eu acho que o que o filme faz é se entregar nisso. Então, assim, todos esses elementos aí do cara pobre que se apaixona pela menina rica, e aí é uma paixão avassaladora, que é impedida pelo tempo, e aí eles se separam, mas depois eles se reencontram, e aí tem uma doença. Tudo isso são elementos muito, assim, muito, se tornaram clássicos, né, nesse tipo de história. Então, a gente tende, acho que muito hoje em dia, não sei, a olhar tudo isso com maus olhos, assim, como repetitivo e tal, porque muito disso é explorado de maneira, sei lá, exagerada, mal feita, etc. Mas quando é bem desenhado, ali, mesmo sendo óbvio, mesmo você enxergando a quilômetros de distância, o que vai acontecer, tipo, no sentido de, em algum momento eles vão se separar, mas aí depois alguém da família dela vai ter uma redenção, etc. São coisas muito clássicas, tipo, de história, mas, tipo, quando bem trabalhado, ele te entretém, ele te envolve naquela história. E eu acho que esse é o barato desse filme, sabe? Acho que é por isso que ele consegue vencer esse teste do tempo, né? Assim. Sim. E eu acho que tem uma outra camada também, quando a gente pensa no filme, nesse filme especificamente, porque, claro, isso tudo que a Lai falou e que você falou é dado, né? Tipo assim, tudo é muito, muito clichê mesmo, né? Essa coisa. Todos esses tropos aí, né? Tudo é muito... Mas a gente tá vendo uma história sendo contada pelos olhos de uma pessoa que tá vendo essa história, tá contando essa história com aquela visão dele. Então, assim, esse pai que você tá vendo é como ele via, né? O pai dela e a mãe dela é como ele via também. Então, tem essa outra camada no filme também, que é essa história está sendo contada pela pessoa que ainda tem memória, né? E essa é a memória que é uma memória totalmente influenciada pelo que ele tem, né? Assim, então, verdade. E é isso. E tem a coisa da paixão ali, do amor, que é essa coisa que é brega, né? O amor é brega. Total, faz sentido. E até essa coisa do clichê, que eu concordo muito com isso que a Lai falou, né? Que a gente precisa entender também o quão é importante os clichês, mas eu acho que tem uma coisa que aqui a gente consegue identificar bem, que é quando você se apodera desse clichê, você precisa ter uma equipe ou um grupo ali de atores e tal que consigam entregar também, né? Porque senão fica um clichê muito, assim, estereotipado, mas no sentido ruim da coisa, né? Porque daí você acaba perdendo qualidade. Mas se você pega esse clichê, e aqui eu acho que o trabalho tanto da Rachel McAdams quanto do Ryan Gosling é um trabalho muito bom, porque apesar deles terem esses problemas nos bastidores, no filme eles entregam uma química impressionante, né? Sim. E assim, a gente nem pode falar assim, é o diretor, porque você vai ver que ele uma prova de amor que tem boas atrizes e, pelo amor de Deus, é uma desgraceira aqui. É uma desgraça, exatamente. E vou te dizer mais ainda, porque quando a gente pega, por exemplo, a Jean Holdens, que é inclusive mãe, né, do Nick Cassavetes, né, que é o cara que é o diretor, ela, eu acho a Dina, assim, impressionante nesse filme, por fazer essa senhora com esse problema que eles chamam de demência, né, mas a gente não sabe exatamente o que ela tem ou com o que ela tinha sido diagnosticada, mas aquela cena que ela recobra a memória, ela lembra do Noah, e aí ela, lembra essa história, nossa, cara, e aí, nossa, é muito sofrido. Essa cena é de acabar com qualquer ser humano. Nossa, arrepiei de novo, gente. É mesmo que eu tô sensível. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Não é nem assim. É lógico que tem o fator surpresa, porque daí a gente entende, né? Finalmente é dito que aquela é a história deles dois mesmo e tudo mais. Mas o que mais me surpreende nessa interpretação dela e no texto, né, que é dito ali, é que
ela, em poucos segundos ali, ela entende que ela vai voltar para aquele lugar que ela não vai reconhecer mais ninguém, assim. Sim. Não é que ela fica presa naquilo e fica assim, não, calma aí, o que aconteceu comigo? Por que eu tô aqui? Onde é que eu tô? Não sei o que. Não, ela no momento que ela reencontra o Noah na frente dela, mais velho e tudo mais, ela abraça ele e aí ele leva ela na dança e tal, e ela meio que entende que ela tá numa condição que ela vai se perder naquilo mesmo, então ela só aceita, sabe? E eu acho aquilo muito forte, assim, muito poderoso da atuação da Gina Hollins, né? Tava lendo uma entrevista que o Cassavetes deu pra Entertainment Weekly falando sobre os 20 anos do filme, e ele contou um detalhe curioso sobre essa cena específica, que foi a cena que precisou ter refilmagem, porque o estúdio pediu pra ela se emocionar mais na cena. E aí ele foi falar isso pra mãe dele, ela falou, tipo, poxa, não acredito, vai ter que refilmar por causa da minha atuação. Ela ficou meio indignada, assim. E aí ele fala que na hora, tipo, eles falaram que eles queriam que ela chorasse mais quando ela lembra, assim, dele. E aí ele fala que foi instantâneo, assim, na hora que ele olhou pra mãe dele, tipo, ela tava debulhando em lágrimas na cena de uma maneira muito rápida, assim, muito espontânea. E aí foi, tipo, só precisou fazer uma vez e tava entregue, assim. Eu achei bem impressionante isso, assim. Fiquei bem pensativa sobre eles quererem refazer justamente essa cena e essa cena que fica muito marcada, assim, no posterior. Eu não sabia disso. E eu acho que ela entrega tanto, porque mesmo o choro contido dela traz uma força pra personagem, que é isso, que ela não pode muito se entregar àquele desespero do não saber, né, assim, ela se contém porque ela entende a familiaridade na figura do Noah, e aquilo faz com que ela entenda um momento, sem precisar ser dito, assim, não precisa ter muitas explicações, assim. Eu gosto muito dessa interpretação dela. O próprio James Garner também, ele traz umas coisas desde o começo, né, porque as primeiras cenas do filme, a gente tem a Ellie, né, mais velha, olhando pro pôr do sol e tal, depois em seguida a gente já vê, né, o Duke saindo, e ele sempre com um ar super otimista, assim, né, e tal. E eu acho que isso traz um contraste tão grande com o Noah novo, porque tem um momento que a gente vê um Noah super amargurado, né? Tipo, super triste com a vida. E quando a gente vê o Noah velho, super de bem com a vida, a gente fala, era isso que faltava, né? Era essa mulher do lado dele. É um filme, né? que é isso, eu acho que ele é tão bem amarradinho, é tão difícil a gente encontrar filmes que consigam fazer esses ciclos, assim, né? E tudo casa tão bem, assim, tudo dá tão certo. Eu não entendo esse ódio pelo filme, não. 89. Ótimo, acima de 85. Senhor? Sim? O senhor tem visita. Oh, olá, amor. Não sabia que viria. Desculpa, eu devia ter ligado antes. Amor, o que é isso? Você não precisa ligar. Vocês podem nos dar um minuto? Sim, senhor. Claro. Senhorita Ellie. Madame. Então, o que foi? Eu não pinto mais. Eu costumava pintar o tempo todo. Adorava fazer isso. Eu não sabia. Eu acho, aí vamos entrar numa coisa que, assim, quando eu tava revendo ele agora, eu percebi algumas coisas que eu acho que a primeira vez que eu assisti, que foi lá em 2004 também e tal, eu acho que eu não tinha dado tanta importância pra isso. E agora, assistindo ele, eu percebi algumas coisas. Por exemplo, eu acho que essas figuras paternas, maternas deles e tal, são figuras muito importantes, porque são elas que desencadeiam toda a problemática, né, deles poderem ficarem juntos ou não, assim. Por exemplo, se a gente tá sabendo que aquela história que tá sendo contada, quem tá lendo aquela história é o Noah, por exemplo, eu acho que a passagem do pai dele, a perda do pai, ou quando ele perde o amigo, sabe? Existem outras perdas na vida dele que são minimizadas, assim, sabe? E aí, quando a gente vai ver aquele rancor que ele tem lá, que ele tá meio amargurado e tal, tudo leva a crer que é porque ele não tá mais com a Ellie, né? Tipo, parece que é só a Ellie que falta. Mas ele tem uma carga emocional nesses 7 anos que ele tá longe dela que é muito pesado. Tipo, ele perdeu o pai, que vendeu a casa pra ele ter a casa dos sonhos dele. Ele perdeu o melhor amigo que foi com ele pra guerra. Ele vivenciou a guerra,
né? E ele reconstruiu aquela casa porque ele viu que ele tinha perdido a mulher da vida dele. E aí ele reconstruiu. Então ele tem um arco de rancor, assim, que eu acho que é pouquíssimo explorado, sabe? E parece dar a sensação que esse rancor dele tá única e exclusivamente nela. E na minha visão, se a gente tivesse um pouco mais, mostrando um pouco mais desse Noah magoado mesmo, machucado por todas essas coisas que a vida deu, assim, a gente ia entender, inclusive, o significado da própria Ellie pra ele, que ela é uma figura que acaba puxando ele, tirando ele desse ambiente triste, sabe? E de perdas e tal. E não é muito isso, assim, eu acho que às vezes fica muito simplificado justamente nisso, assim, tipo, ela faz ele feliz e ele faz ela feliz, e é isso, sabe? Você acha que isso ia... Eu não sei. Talvez. Boa análise. Eu acho que entra em perspectiva também que, tipo, quem escreveu foi ela, né? Então, é verdade. Tipo, acaba tendo mais insight do que ela viveu do que o que ele viveu nesse período, assim. Apesar de que ela teria acesso ao que ele falou, que ele viveu através das cartas e da convivência com o tempo. Mas, enfim, talvez eu acho que... É porque acaba ficando... Tipo, um pouco simplório nesse sentido que as outras coisas eu entendi o que você quis dizer, Rafa, no sentido de que as outras dores que ele sente são minimizadas face à dor que ele sente de perdê-la. Exato. O personagem seria mais forte, assim, né? Seria um personagem com mais níveis de complexidade, assim. Porque no dela até você tem um pouco mais dessa complexidade, justamente por causa da pressão familiar e da coisa dela ir embora e dela viver outras coisas e tal. Então você tem um pouco mais de ver quem ela é sem ele. Mas ele, sem ela, ele fica meio apagado, assim. Eu sempre vejo como um filme dela mesmo, sabe? É total dela mesmo. Mas aí entra o outro ponto, né? Que é um ponto solto, que é justamente esse pai, né? Que desaparece. Porque assim, quando a gente tem a introdução do pai, ele parece um cara super bonachão, né? Tem aquele bigodão enrolado e faz aquelas piadas sem graça que todo mundo ri, porque no final das contas ele que é o chefe, ou é o rico e tal. E ele tem uma coisa meio boba, assim, né? E quando tem o primeiro conflito ali, que é da figura do Noah com os pais, ela corre pros braços do pai, tipo, pô, pai, eu amo ele, é com ele que eu quero ver. E o pai repete o que a mãe fala, né? Fala, não, ele não tá no seu nível. Ele não é pra você. Ele não é pra você. E aí... a gente entende que depois, enfim, ela encontrou um parceiro que era aprovado por esses pais e não sei o quê, mas eu fico pensando assim, que numa época tão mais conservadora, né, do que a gente tem hoje, a gente tá falando que esse romance se passou ali na década de 40 e eles passaram 7 anos separados e tal, então, sei lá, eles voltaram a se reencontrar ali por 1950, sei lá, início da década de 50. E aí esse pai, sabendo que a filha, tipo, traiu o marido e, sabe, que tá indo atrás de um outro cara e não sei o que, imagino que a figura desse pai, né, seria uma figura potente nesse momento, né, principalmente por conta desses laços conservadores ali. E ele some também no filme, assim, nem é dito, tipo, se ele ainda tá lá, se não tá, o que aconteceu, só diz lá que eles aprovaram o casamento, meio que passa logo isso, assim. Eu acho que tem esses pequenos pontos, assim, que eu acho que trariam um pouco mais de profundidade justamente para essa relação deles, né? Mas, assim, é uma problematização mesmo, porque no todo o filme cumpre com aquilo que ele se propõe, que é esse melodrama açucarado. Mas então você acha, assim, que o filme, nessa revisão pra você ficou mais... Começou a ver essas coisas. Eu senti um pouco de falta dessas coisas, assim, sabe? Teve coisas que eu não reparei, assim, na primeira vez. Dessa vez eu fiquei pensando e aí essas coisas me chamou a atenção. Mas, como eu falei, tipo, eu assisti e achei o filme muito legal. Aliás, eu não sei se você lembra disso, Cê, mas eu tinha a impressão, e aí pode ser uma coisa minha, porque eu assisti a versão que tá no Max, né? E eu lembro do final do filme de mostrar os dois mortos na cama. Tamires falou a mesma coisa.
Eu lembro Eles dessa... falam a mesma coisa, que ela lembra disso também, mas não tem na versão da Max. Não tem. Eles só dão boa noite, um até mais e encerra, né? Não sei se tem isso em outra versão, ou se é um efeito Mandela, mas aqui em casa rolou essa mesma conversa. Pois é. Você lembra disso, Cê? Não. Você falando agora que me veio, mas como eu revi o filme no Max agora, eu não lembrei disso na hora que eu vi, não. Coisa, porque, sabe, olha a cena que eu tinha na minha cabeça. Eles tinham exatamente aquela cena deles se despedindo, não sei o que, ele deitava com ela e os dois dormiam. E aí, no dia seguinte, de manhã, lembra aquele médico que falou com ele sobre a demência dela e tal? Ele e a enfermeira meio que entravam ali, né? E eles viam os dois juntos e aí tinha esse desfecho falando deles, sabe, que eles estavam ali, que eles foram juntos, que o amor deles, alguma coisa assim. E aí terminava o filme, assim. Sim. Mas ia ser muito louco ser um efeito Mandela. Cara, tem notícias aqui, tava dando uma pesquisada aqui, falando que de fato o final tá alterado nas plataformas de streaming. É um final alternativo. Então deve ser isso mesmo. Deve ter. Porque, tipo, o que a gente se diz aqui, segundo o nosso grande conselheiro Google, é que no final a enfermeira encontra eles mortos. Só que na versão que eu vi não tem isso. É isso, olha aí. É isso mesmo. No final agora, eles não estão mortos. Não. Fica assim meio subentendido, né? Porque ela fala, será que a gente iria embora juntos e tal? E fica aquilo ali no ar. Sim, assim. Tem umas notícias de 2019 falando que de fato, tipo, na plataforma de streaming, que fala Netflix, né? Mas a gente viu na Max, tá do mesmo jeito. Falando que o final foi mostrada a versão alternativa do final. E que tava todo mundo ficando revoltado. Tá aí, demorei 20 anos pra ver o filme, ainda vi o filme errado, cara. Vou ter que põe velho DVD aqui, né? Eu acho que eu gostei mais assim. Eu acho bom esse final também. Eu também acho bom ele. Mas eu achei que, assim, naquela cena da cama tava tudo culminando pra uma morte mesmo, porque tem aquela conversa, eles falam sobre isso, né, sobre irem embora juntos, assim, então faria todo sentido, assim, acho que, não sei, não terminaram de upar o arquivo, subiram faltando... faltando, sei lá, alguns megabytes pra subir. Tava com 98%. O cara, tá bom, vai coloca assim mesmo. Todo mundo já chorou até aí, ninguém vai ver. Nossa, mas vai fazer a galera ficar achando que tá com uma memória errada na cabeça. Exatamente. Cara, que loucura. Tô chocada com isso, tá vendo? Eita. Aliás, talvez seja, inclusive, uma coisa que tentaram corrigir justamente quando subiram pro streaming, porque no livro fica meio ambíguo a questão deles morreram juntos ou não. Olha que interessante isso. No livro fica uma coisa meio... Não é muito explícito, fica uma coisa meio aberta a interpretação ali. E o Nicholas Sparks deixa isso meio a ideia no ar, de que o amor deles acabou transcendendo, né, a morte. Mas ele não detalha exatamente o que aconteceu. E no filme, eu tô vendo aqui alguns depoimentos do pessoal falando justamente que é isso. No filme eles deixam claro, porque mostra os dois mortos juntos, de mãos dadas. Olha aí, não foi um delírio coletivo não, minha gente. Não foi um delírio coletivo. Caraca. Inclusive, no IMDb, existe lá... Diário de uma Paixão 2001, versão para televisão. Olha aí, tá vendo? Ou seja, alguém que demorou 20 anos pra ver o filme vai ter que ver o filme de novo. Olha, inacreditável. As coisas que o streaming faz comigo, tá vendo? Não mandou demorar 20 anos pra ver o filme. Agora eu vou ter que rever também. Agora eu vou ter que ver no DVD, que é a única mídia confiável que existe. Pois é. No Blu-ray, né? Nem no Blu-ray, né? Talvez nem em VHS, talvez, viu? VHS é roxa. Não, vou até assistir de novo. Eu tenho o DVD em casa. Filhos? Não os seus, dele. Se incomoda? Eu adoraria conhecê-los. Venham aqui. Oi, papai. Como vai, meu bem? Bem. Como Oi, vai, papai. Maggie? E aí, Olá, Gabriel? eu sou a Ellie.
Oi, sou Mary Ellen. Oi, Mary Ellen, muito prazer. O prazer é meu. Oi. Maggie. Maggie, como vai? E você, quem é? Oi, Daphne. Nossa, que nome lindo. Obrigada. Puxa Nossa, obrigada. vida. E meninas, deixa eu perguntar pra vocês outra coisa, porque tem um terceiro personagem aqui, né, que ele surge e ele traz também um conflito, né, pra relação da Ellie com o Noah, que é o Lon, né, que é o personagem do James Marsden, que é um cara que surge e ele parece ser super legal também e tal. E aí tem uma cena no filme que é um diálogo quando ele vai convencer ela que ela tem que casar com ele. E ele usa um argumento que é um argumento totalmente oposto ao Noah, né? Que ele fala, você tem que casar comigo porque seus pais me aprovam. Ele começa falando assim. E aí tem horas, eu não sei como que vocês viram esse personagem, mas... E ele fala até que já pediu ela em casamento e eles já... Já aprovaram, exatamente. Mas não sei, tem horas que esse cara me dá um pouco de asco e tem outros momentos assim que eu falo, pô, mas não, mas ele é fofo também. Ele não é não é tão asquento. Vocês tiveram... O que vocês acham do Lon? Péssimo. Péssimo. Desde o começo, desde a cena dele parado no carro, assim. Que não é assim. Ele aparece assim, ela tá saindo, maior caos de guerra. E ele tá lá parado com aquele uniforme bem estadunidense, bem... não curto. Assim, essa cena que ele pede... Que ele nem pede ela em casamento, né? Ele avisa que ele já pediu. Ela me deixa bem irritada também, assim. E aí depois, no final, ele vira meio... aí, tipo, na hora... Depois disso, quando a Ellie se reencontra com o Noah, e aí tem essa coisa dela ir embora, né? Ela ensaia, largar dele ali e tal. Eu acho que é uma parte que deixa um pouco a desejar, porque, tipo, não tem muito conflito, e depois ele só, eu vou embora porque eu não vou disputar ninguém. E aí, assim, fica uma coisa meio... Um final meio improvisado, assim, pra mim. Mas é um personagem que, de fato, acho que ele entra mais como um pequeno ponto de conflito, assim, que depois ele é resolvido de uma forma simples até demais, assim, pra mim. Mas é isso, ele não é um cara que me apetece. Eu gosto muito do James Marsden, mas não desse personagem. Mas, gente, vocês já pararam pra pensar? Foi uma coisa que eu pensei dessa vez. Que ela nunca escolhe. Nunca escolhe, É verdade. A primeira vez é aquela palhaçada lá na roda gigante. Que, tipo assim, ela fala assim, eu vou sair com você, né? Porque o cara tá pendurado numa mão só na roda gigante. Aí ela, eu vou sair com você. E depois é isso com esse cara. Tipo, eu vou... Não, você vai casar comigo. Já pedi pra eles e eles já aceitaram, assim. Então tem essa coisa do papel da mulher, assim, muito num lugar de subserviência ali, né? De submissão, assim, né? Total. Mas eu acho que tem uma outra coisa, que é com o Noah, ela ainda tem essa flexibilidade, porque ela diz que vai sair com ele, mas aí meio que na hora ali, né, ela baixa a calça dele, não sei o quê, e no dia seguinte ela meio que vira pra ele e fala assim, não vou sair. Ele fala, pô, mas você prometeu e tal. E ela fala, tá, prometi, mas mudei de ideia, não vou sair mais. E aí quem acaba arranjando o encontro deles, que é o que eles vão deitar na rua e tudo mais, é a amiga com aquele amigo lá, né? Então meio que é uma coisa, um acaso. E aí tem um diálogo que eu acho muito bom já no final do filme, que é quando o Noah chega pra ela e fala assim, o que você quer decidir? O que você quer? Então você escolhe e tal. E aí ela fica ali falando que, putz, ela tem que voltar e tudo mais e tal. E tem uma hora que ela vira pra ele e fala assim, não, mas olha só a gente já tá até brigando. E ele fala, a gente é isso. A gente briga porque a gente não quer se prender, a gente quer continuar falando, a gente se aceita, a gente não se esconde. E aí ele fala isso pra ela e esse diálogo eu acho bom, assim, porque é um pouco isso, assim, eles têm uma química entre eles que eles me parecem ser mais livres, sabe? Um com o outro, enquanto com o Lon é uma coisa mais montada mesmo, sabe? É tipo, preciso fazer parte desse circo aqui todo, sabe? Assim. Não, é que eu ainda continuo achando que é isso, assim, sempre é
são, claro, não em toda a trama, mas eu acho que é sempre, os starts são sempre outras pessoas que estão dando por ela, sabe? Sem dúvida, isso sim. Sim, eu concordo, porque ainda que tem outras pessoas querendo, no caso, nem outras pessoas, é mais ele mesmo, assim, insistindo pra ela decidir, escolher alguma coisa, né, tentar ter alguma agência sobre si mesma, assim, ela tem muito essa dificuldade e em nenhum momento ela consegue encontrar isso de fato, assim, o que acaba sendo muito triste, porque no final, tipo, acaba sendo meio que o futuro assombrando ela um pouco, porque no final a história dela é meio que essa, né, ela... Nossa, que triste, agora que eu fiquei pensando nisso. Porque, tipo, no final da vida, ela realmente não tem mais agência sobre isso mesmo, porque ela não lembra quem ela não lembra de nada da vida dela. E durante a própria vida, tipo, ela tem muita dificuldade pra escolher o que ela quer, pra seguir o próprio caminho. Nossa, muito triste. É mais triste do que eu pensava. Mas eu gosto muito dessa cena ali no final que eles brigam e que o Noah fala que a gente é assim, não sei o quê. Porque eu fiquei pensando que, ao mesmo tempo que o filme se constrói todo nessa ideia extremamente romântica do amor, essa cena quebra um pouco isso, porque mostra que essa liberdade faz parte, sabe? De você conseguir discordar e de você conseguir falar que, tipo... Nem sempre você vai concordar com tudo, nem sempre vai estar tudo, sei lá, as mil maravilhas. Também faz parte dessa construção honesta dessa relação, né? Então eu acho muito interessante nesse sentido essa cena, assim, que vai um pouco na contracorrente dessa ideia que o filme tece de... que ele se constrói em cima dessa ideia do amor idealizado e tal. Então eu acho bem interessante. Aliás, se a gente for parar pra pensar num aspecto cultural mesmo, né? Nesse momento... Tipo, porque ali nos anos 50, por exemplo, a gente tinha esse papel da mulher que era rigidamente associado ao lar, assim. Tanto que nos Estados Unidos a gente tem aquele conceito do American Dream, que era aquele reforço da ideia da família nuclear, né? Onde o homem era o provedor e a mulher a cuidadora, assim. Isso ali nos anos 50, onde imagino que, né, eles viveram e fizeram, né, construíram a família deles. Mas como a gente tem uma passagem do filme que passa pela Segunda Guerra Mundial, né, é interessante porque durante a Segunda Guerra Mundial, muitas mulheres elas tiveram que entrar no mercado de trabalho para substituir os homens que estavam indo pro fronte, né? E aí elas assumem papéis de empregos, né, em fábrica, em escritórios e tal, e que eram papéis antes tradicionalmente masculinos, assim. Só que no pós-guerra, aí tem todo um movimento, houve uma pressão para que as mulheres retornassem ao lar e deixassem esses empregos para que os homens, né, voltando do front, tivessem ali seu papel assegurado socialmente. Então, aqui, quando a gente tá vendo esses dois, né, se conhecendo nessa década de 40, 50 ali, a gente tá vendo um pouco disso, assim, um pré-guerra, né? Porque a princípio, quando eles se conhecem, ainda não estourou a guerra, mas existe ainda essa visão da mulher como essa mulher cuidadora do lar, que tem que cuidar da família e tudo mais e tal. Então, essa repressão ao feminino e tal era muito forte, né? Visto por tudo isso. Por isso que eu acho também que o papel do pai dela, por ser esse burguês e tal, ele fica meio de lado, assim, né, nesse momento, né? Rafa, apegado ao pai. Cadê o pai? Eu quero o pai. Cadê o Procura-se o pai de Ellie. Cadê o pai da Ellie, gente? Pelo amor de Deus. Com o pai. Mas isso que você falou é até interessante, porque tem aquela menina, a Marta, né? A mulher com quem ele sai de vez em quando, que é o viúva de guerra, né? Isso, a Marta então, assim, Shaw. E mostra até um pouco essa coisa da diferença dela, que tinha, né? Porque ela é muito rica ali, filha de pais ricos, né? Ainda numa outra realidade da mulher na sociedade, né? Uhum. Então,
É interessante também como essas figuras femininas passeiam também pela trama. É verdade. Quando ela chega e a Ellie tá na casa, e aí a Ellie sai e fica toda simpática. Ai, você que é a Marta, nossa, eu ouvi muito falar de você, não sei o que, entra e tal. Dela, ai, tá bom. Quando ela entrou efetivamente, eu tava assistindo o filme com a minha esposa, eu falei, eu não acredito que ela entrou. Que sem noção! Ai, e dessa da Marta, ela entra na casa e não o suficiente ter um corte seco e ela sai da casa à noite. Daí eu falei assim, ela passou o dia ali. É verdade. É aquela pessoa que você convida pra tomar um café, a pessoa fica tomando café, aí almoça, aí liga seu TV, começa a ver série, nem tem hora de ir embora. Tem um bolo? Tem um bolo, tem um bolo. Se não tiver, eu faço. É isso mesmo. Uma coisa que eu queria saber de vocês também, sobre a questão da casa, né? Dessa vez assistindo, eu fiquei um pouco na dúvida, porque teve momentos que eu achei que eles, na velhice, eles estavam na casa, mas aí tem uns cortes que daí aparece tipo aquela recepção da enfermaria e não sei o quê. E aí tinha horas que eu falei, mas será que eles transformaram a casa, que foi a casa que ele construiu, numa casa de idosos, sabe? E eles moram lá, mas, enfim, daí tem horas que falam pra eles da política daquela casa. Eu fiquei meio em dúvida, sabe? Nesse momento, assim, se chegaram a pensar nisso, assim, ou eu que tô viajando? Cara, pior, me passou pela minha cabeça em algum momento, acho que muito pelo cenário ali da janela do quarto dela, que tem um lago e tal, que era uma coisa que ela falava, e me veio na cabeça, mas eu acho que não, assim, eu acho que é mais uma referência, mas não necessariamente mas me passou pela cabeça, assim. Eu acho que não é mais pelo interior ali, que tem aquele restaurante, aquele lugar que eles comem, né, aquela coisa, será? Acho que não caberia na casa, embora seja imensa, né? Eu acho que não caberia. E eu acho que se fosse, eles teriam, não sei, de alguma forma deixado mais explícito que era isso, assim. É verdade. Eu acho que é porque tem algumas cenas quando a gente tem as transições, né, do vamos dizer assim, do tempo atual pro passado, às vezes tem alguns cortes que encaixam eles na casa de alguma forma. Eu não sei, eu acho que eu entendi na hora assim que eles estavam, ainda era a casa deles, sabe? Mas teve momentos que, por exemplo, quando eles estão sentados do lado de fora e eles recebem os filhos ali e tal, tem um momento que tem um take da casa, e aí eu fiquei olhando porque eu falei assim, deixa eu ver se tem a janela azul, porque se tiver a janela azul é o lugar. E não tinha, era tudo branco. Daí eu falei, então acho que não é então a casa deles. E como em momento algum também eles falam sobre a casa, né, sobre o que aconteceu com a casa, se eles venderam ou não, porque a casa é um símbolo também da resistência desse amor deles, assim, né. Aí eu achei que, como tinha esses takes também meio abertos dessa instituição e tudo mais, eu achei que poderia ser, mas pelo jeito não é, não. Olha, eu vou até assistir de novo, baseado só nessa casa. Mas assim, eu acho que não teria como. Não sei. Agora, uma coisa assim que eu tava pensando aqui, será que tem a janela azul? Você prestou atenção nisso? Eu prestei atenção. Ela falou do lago, e aí eu tô pensando aqui no lago, é muito a vista que ele vê de manhã também, né? Pois é. Eu fico meio confuso com isso, assim, com essa parte do cenário. Mas eu não vi, pelo menos nas cenas aqui que eu reparei, eu não vi a janela azul lá no fundo, sabe? Nessa instituição que eles estão. Tanto que quando eles recebem os filhos, você vê vários idosos, né, caminhando ao redor do jardim ali onde eles estão. Então não é um lugar assim só deles, né? Tem isso. Só que, enfim, não sei, eu acho que era uma casa muito grande, eu achei que... Mas era caberia, eu achei que poderia ser. Olha as divagações. Só se eles compraram outras partes do terreno e expandiram. Não, aí olha a gente já pode escrever a continuação, fizeram vários puxadinhos. Fazer uma nova versão mostrando o início da doença da Ellie, né?
como eles se livraram da casa pra ir pra outro lugar. Não, cara, não dá ideia não, porque do jeito que tá todo mundo hoje desesperado por reboot e remake, se alguém ouve esse episódio e tem o poder de fazer isso, a gente tá lascado. Mas ia fazer muito sentido isso, gente. Viajei aqui. Porque ela começa a ficar doente. O que ele faz? Ele construiu a casa pra garantir o amor, né? Pra garantir, pra a resistência do amor ali. Ela começa a ficar doente. O que ele faz pra garantir a resistência do amor? Vou aumentar essa casa, trazer várias pessoas assim, transformar numa instituição pra garantir a permanência dela aqui. É verdade, faz sentido. E aí é por isso que ele pode morar lá também, porque ele é o dono. Por que você não me escreveu? Por quê? Pra mim ainda não tinha acabado. Eu esperei por 7 anos. E agora é tarde demais. Escrevi 365 cartas. Eu escrevi todos os dias por 1 ano. Você escreveu? É. Você... Não tinha acabado. Ainda não acabou. Vocês começaram esse podcast falando sobre o Nicholas Sparks, né? Eu queria que vocês me explicassem para a audiência por que vocês mencionam o Nicholas Sparks assim e como que vocês acham que Diário de uma Paixão se encaixa dentro dessas adaptações que o Nicholas Sparks coloca a mão, né? Assim. E Nicholas Sparks é essa coisa super melosa do planeta, né? Assim, aquela coisa daqueles livrinhos que a gente compra pra ficar triste, chorar e ai, que amor mais bonito, ai meu Deus. E aí tem isso, né? Essa coisa de adaptar pro cinema essas histórias, né? A gente tem aí alguns já. E aí acho que o top Nicholas Sparks é Um Amor pra Recordar, né? Que é a história da menina com câncer. Que, ai meu Deus, né? Assim, a filha do zelador, linda, com a vida linda, com toda a poder ali, potencial, não sei o que se apaixona pelo cara que é o bad guy e tem câncer e vai morrer, e aí essa dor, né? Ele é esse cara que gosta desse amor com dor. É um melodramãozão, né? Uhum. É isso. A gente que é de novela tá mais acostumado, mas ele pesa. Eu acho que pesa, e acho que o que pega, assim, nesse tipo de literatura, pra mim, que é muito aquela coisa, tipo, livro de banca de revista, que antigamente era banca de revista, hoje aqueles e-books que você encontra na Amazon por preços super acessíveis, assim, que vendem igual água, é absurdo. Porque é uma fórmula que se repete, assim. Então, quase todas as histórias, elas têm essa mesma estrutura narrativa, mudam alguns elementos, mas é um romance que tem algum impedimento, e aí algum personagem de um mundo muito diferente do outro, aí acontece alguma coisa muito trágica, que vai abalar a vida deles pra sempre, assim. E assim, a gente acaba ficando meio de saco cheio, porque ali teve uma época ali que você piscava, parecia uma nova adaptação do John Green estreando no cinema, assim. E era, assim, aí as capas eram todas iguais, assim, é um casal abraçado na chuva, e aí com o cenário tipo assim, no caso da chuva é o Diário de uma Paixão, mas, tipo, é sempre assim, aí um casal no meio de um cenário, assim, aquela coisa dramática, aquele fundo estourado, enfim. E aí funciona porque as pessoas gostam de assistir desse tipo de coisa, que você sabe exatamente o que vai acontecer. Mas acaba cansando pelo aspecto da repetitividade, uma coisa que meio que não se inova, assim. Acho que nesse sentido, assim, falando de autores, entra muito no que virou o Dan Brown ali na época do Código da Vinci, que eu cheguei a ler bastante coisa que era, tipo assim, eu li o primeiro, caramba, que legal. Aí eu vou ler o segundo. Nossa, é muito parecido. Aí você fala, não, mas eu vou ler o outro, porque esse aqui parece ser diferente. Você vai ver, é a mesma coisa, só muda o personagem. E assim criou-se. Nem muda o personagem. Também. No caso dele, nem muda. E assim também criou-se John Green, e aí foram vindo os derivados de Nicholas Sparks, assim, mas eu acho que
ele, assim, por mais que a gente, hoje em dia, a gente fala, mas eu acho que ele é uma, assim, nesse sentido, nesse tipo de adaptação, assim, é uma referência muito imediata, assim, todo mundo reconhece. E se você vai pegar pra ver um filme, ou ler o livro do Nicholas Sparks, você vai querendo uma história desse jeito. E tá tudo bem, assim. E é isso, cara. Eu acho que as pessoas têm que ser um pouco menos rancorosas também, deixar a galera ver o que quer. Não, mas eu acho assim, a gente tem Diário de uma Paixão, e aí, muito lá atrás, a gente tem o Amor pra Recordar, Querido John, Sim. Noite de Tormenta, sei lá o que mais que ele fez. Esses filmes aí, Hallmark Channel, aquele do cowboy novo. Tem o... Que é isso, né? É porque acho que vai perdendo um pouco o encanto da fórmula depois, assim, mas eu concordo, total. É muito ruim, cara. Mas é isso, assim, é um autor que ele tem a cara de Hallmark Channel, Total. de Prime Time Productions. Ele tinha que estar passando naquele canal da Samsung, que fica My Time TV. Acho que é esse o nome. Que só passa esse tipo de filme. Era pra isso, assim. Mas aí não, aí tem um Diário de uma Paixão que é diferente, né? Assim, Um Amor pra Recordar tem muita gente que adora, né? Mas eu acho... Ai. E é engraçado, né? Porque o livro, né? Que o filme se baseia, Diário de uma Paixão, ele foi publicado em 96. E eu tava dando uma olhada que, por exemplo, no livro, a narrativa, ela é toda na perspectiva do Noah. Inclusive, ele tem uma coisa mais introspectiva, porque a gente tem acesso aos pensamentos e aos próprios sentimentos, né, do Noah. E aqui eu achei interessante porque vocês já mencionaram que vocês acham que o filme é muito mais a perspectiva da Ellie, né? O filme é porque assim, isso eu acho interessante. Porque ela escreve a história, ele conta a história, então assim, essa história vai com as tintas da lembrança dele, porque ela não tem mais essa memória, né? Essa memória ficou ali mas aí tem a interpretação dele dessa história. Então, assim, quem conta a história é ele. E aí a gente tá vendo esse filme por essa história contada por ele. Então, assim, tem essa briga de narradores, né, no filme. Mas eu acho que o filme a protagonista do filme é ela, não é o casal, é a Ellie, eu acho, né? Eu acho que ela tem um pouco mais de força, realmente, assim, em termos de narrativa, né? E vocês sabem que no livro, eles se reencontram só 14 anos depois, né? Ai, que Nossa, é muito tempo. Muito tempo. Eu acho até que é um acerto do filme em reduzir um pouco esse tempo, porque inclusive a gente tem esse aspecto, né, dos próprios atores, assim, que por conta da maquiagem e tal, a gente consegue perceber um passar do tempo, tipo, assim, factível, né, dentro desses 7 anos, por exemplo, né? Eu acho que essa coisa até dele ter mais voz no livro do que no filme, aquele tipo de coisa também que quando você vai adaptar pra tela, você acaba perdendo, né, assim, essa voz introspectiva do narrador e tal, e é justamente por isso que talvez essa falta que a gente tem, que até você falou, Rafa, de ver mais do que ele sentiu naquele momento, assim, naquele tempo que eles ficaram separados. Eu acho que talvez é uma coisa que se complete melhor no livro, assim, justamente por causa desse acesso a ele que o filme acaba não tendo com tanta força, né? Vocês estão me falando que eu vou ter que ser obrigado a ler o livro agora, também. Estamos te obrigando. Estamos te obrigando. Só pra saber o que aconteceu com o pai da Ellie. Vai lá, Rafa, eu acho que você tem que descobrir isso. Acho que vai ser importante pra sua vida. Sabe outras coisas que eu acho interessante, né? Fazer dessa comparação entre o livro e o filme, porque, assim, tem algumas coisas que realmente pode uma coisa complementar a outra, pra quem gosta, né, inclusive de fazer esse exercício de, eu vou ler o livro, depois eu vou ver o filme e tal. Então, por exemplo, no livro, eles têm mais detalhes sobre a vida do Noah e da Ellie juntos, né? Depois desse reencontro. Então, fala um pouco mais sobre a rotina deles, vai falar sobre o impacto do envelhecimento na vida deles e tal.
tal. E vocês sabem que esse filme, ele ganhou algumas coisas, por exemplo, a Ellie e o Noah, né? Eles estão na lista dos 100 maiores personagens dos últimos 20 anos. A Entertainment Weekly, né, fez essa lista e colocou eles lá. Depois a gente tem uma outra revista que lista, né, Diário de uma Paixão, em seus 25 filmes mais sexys de sempre. Sexy? Sexy, é um dos filmes mais sexys de todos os tempos. Mas assim, não vira o filme, né? Porque não tem... Não é? Eu acho que é só pela cena do beijo, né? Tem duas cenas que são levemente picantes, mas assim, levemente mesmo. Acho que... Sexy é demais. É porque sexy é outra coisa, assim, acho que ele não... É só porque são duas pessoas bonitas, assim, aí você fala, ai, nossa. Mas eu acho que não... Que depois tem aquela cena do beijo do lago, que é super icônica, e aí depois da cena do lago eles vão pra pegação. Essa sequência é mais picante, né? Que é quando ele... acho que é isso, tem mais? Não, tipo, tem aquela cena no início, quando eles vão transar pela primeira vez, que tem um pouquinho, mas depois é essa cena aí que tem mais evidente, mas mesmo assim eu acho que é bem velado, assim, no sentido de ser mais para todos os públicos mesmo. Eu acho que eu não colocaria nessa caixinha de... Também não. Tem umas cenas que eu achei tão boas agora assistindo que eu dei risada, né? Porque eu achei... Tem umas cenas que eu acho muito engraçadas no filme. Uma é essa quando eles vão transar pela primeira vez, que ela não para de falar. Eu achei... Isso é muito bom. Eu achei isso maravilhoso, assim. E ela fica, não, mas o que você tá pensando? E agora? Ela ainda fica brava que ele não fala. Eu achei isso muito bom. Interage. Cara, tem uma cena específica que eu dei uma risada honesta, que é a hora que eles estão brigando, que eles vão terminar, ela fala, acabou! E aí ele entra no carro, ela fala, não, mas a gente não terminou de verdade, né? A gente não terminou de verdade. É muito bom, isso é muito honesto. Aquele momento que você briga e você fala assim, meu Deus, não, eu não quero terminar, eu falei besteira. É muito boa essa cena. Exato. Não foi de verdade, pera. Eu tava brincando, você que não entendeu. Exato, meu, isso é muito bom, E só pra gente arrematar, né, uma parte um pouco mais técnica do filme, vocês gostam, tipo, da fotografia, a parte de trilha do filme, vocês gostam de tudo isso, assim, de todas essas técnicas do filme? Eu acho a trilha maravilhosa e a fotografia eu acho oscilante. Eu também acho. Eu acho assim que tem momentos inspiradíssimos, como esse que eu falei pra você aqui daquele encontro na noite. Eu acho que tem coisas que eles tentam fazer assim de uma maneira que construa ali uma lógica narrativa, sabe? Com a luz, com os planos mesmo. Mas eu acho que tem muita parte que é só pra impressionar, tem, sabe, assim, algumas coisas eu acho que são demais, tem hora que eu acho que é de menos. Esse lago, eu acho que ele aparece muito. Não precisava aparecer tanto. Sim. Apesar disso, tem cenas no lago que eu acho maravilhosas. Aquela cena quando ela volta pra casa dele, depois ela vai, né, na casa, aí passa acho um dia ou dois, e ela volta de novo, que ela descobre os móveis. Que ela descobre que ele tá fazendo móveis. Sim. Aí eles saem pra dar um passeio no lago. Aí tem uma cena deles com é super brega, mas é linda. Eu acho que a fotografia, ela às vezes ela é muito plástica, sabe? Então não me chama tanta atenção, assim. Acho que ele tenta fazer umas coisas muito mirabolantes, assim, e acaba caindo nos negócios meio tipo... a gente entendeu, não precisa. Exagera, né? Passa do ponto. Dentro desses filmes de romance, né? E a gente sabe que os romances tiveram um auge justamente na década de 90, do início dos anos 2000 ali, a gente tem esses filmes românticos tomando conta dos cinemas. A gente fez um episódio recente aqui no Cinemação falando um pouco sobre a volta, né? Como tem alguns filmes com essa base muito forte no romance, voltando agora principalmente nos streamings, mas aqui a gente tem um que é um clássico justamente desse momento
de ouro ali do romance. Vocês consideram Diário de uma Paixão um dos grandes filmes de romance, assim, já feitos? Ele entra dentro dessa categoria ali, junto com, sei lá, próprio Pretty Woman, né? E outros tantos, assim. Você acha que ele tá ali dentro desse hall, assim? Porque se a gente for pensar nessa relação, a gente tem vários filmes, e eu acho que teve um certo frisson, e Diário de uma Paixão ficou realmente marcado por conta dessa questão, né, da narrativa, que ela não é linear, vamos dizer assim, e só que ao mesmo tempo ele tem essa questão da química dos personagens que é muito boa e tudo mais. Como que vocês veem, assim, Diário de uma Paixão encaixado dentro dessa prateleira dos romances? Eu faço uma separação de romance e drama dessas mais comédias, assim, eu não colocaria, embora eu ache que são romances, né? Não sei se eu conseguiria colocar os dois juntos, assim, acho Diário de uma Paixão muito diferente de Uma Linda Mulher, né? Esse que você tá falando. É verdade. Eu acho que o Diário de uma Paixão tá mais perto mesmo desses filmes que são mais sparkianos. E aí ele é muito superior. Então eu acho que é por isso que ele sobrevive tão bem, entendeu? Cara, eu não sei. Eu preciso pensar onde eu colocaria ele, assim. Mas é uma coisa que é inegável que isso. Ele é um filme que ele deixou uma marca, porque se a gente fala dele 20 anos depois, hoje em dia, tipo, ele continua sendo um filme que as pessoas assistem e sentem o impacto. Então ele tende a se tornar esse tipo de história que passa pelo teste do tempo, assim. Então eu acho que ele tem o seu lugar ali em si, eu não sei onde exatamente, assim. Detalhe da semana, né? Aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, para vocês fazerem coisas diferentes durante a semana. Cê, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente aí de plano detalhe? Pode ser 1, 2, 3, quantas dicas você quiser e sobre qualquer coisa, Cê. Então, gente, eu tô dando uma aula, tô dando uma oficina, na verdade, num festival lá do Rio Grande do Norte, que é o Macambira. E aí, uma das tarefas foi passar uns curtas para eles assistirem, né? E eu tava vendo que tem vários curtas brasileiros na Globoplay. Achei super interessante. Então a minha dica hoje vão ser esses curtas que estão disponíveis na Globoplay. Um é o Sideral, que é um curta super divertido, que fala muito dessa coisa da mulher dentro de casa, né? Um curta do Rio Grande do Norte, do Carlos II. E fala de... Não vou contar o que conta a história, assim, né? Mas fala dessa coisa da mulher, do lugar da mulher e de querer mudar, né? Querer mudar a vida, sair dali. Mudar essa vida. Então, minha primeira dica seria o Sideral. Boa. Outro curta é o Inabalável, que fala da dificuldade das pessoas trans em viver nesse mundo, né? Assim, de como esse mundo lida com as pessoas trans. E o outro é A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que é uma poesia filmada que fala sobre o racismo ali desde a origem, assim, vai tratar da origem desse racismo, vai trabalhar a origem do racismo, vai pensar nisso, assim, desde quando isso está na nossa sociedade de uma maneira muito dolorida, mas muito poética também, assim, fazendo uma experiência visual incrível, audiovisual incrível, né? Então, assim, minhas dicas são essas 3: Sideral, Inabitável e A Morte Branca do Feiticeiro Negro, os 3 disponíveis na Globoplay. Ou seja, só para as pessoas terem uma noção, a gente tá falando de curtas de mais ou menos quanto tempo, assim, de duração? O Sideral, eu acho que deve ter uns 15. Morte Branca tem 10 minutos, curta do Rodrigo Ribeiro Andrade, incrível também, não tinha falado o nome dele.
Inabitável, do Enoque Carvalho, do Matheus Farias, tem 20 minutos. Tá. E todos brasileiros. Então, vale muito a pena. Vamos conhecer. Vale muito a pena. Pô, sensacional. Eu já coloquei tudo na minha lista aqui, porque eu adoro curta, e ainda mais curta brasileiro. Fiquei... E com esses nomes, adorei os nomes também. Achei sensacional. Muito bom, tá aí então as dicas da C. Lembrando você, ouvinte, né, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link aqui no post, então não pegou alguma coisa, vai no post desse podcast ou na descrição dele, vai estar tudo listadinho lá, é só você clicar e você vai ser direcionado aí pra tudo que a gente tá falando aqui. Lá, e você, o que você trouxe de bom pra gente nesse plano detalhe de hoje? Bom, hoje eu trouxe dica de literárias, que variar um pouquinho, deu uma variada, e aí eu tava vasculhando a minha estante pensando o que eu poderia indicar, e aí eu me deparei com uma trilogia que eu li faz um tempo, mas assim, eu sou apaixonada por ela, curiosamente, é a trilogia Comando Sul, cujo primeiro livro inspirou o filme Aniquilação, da Netflix. O filme, eu gosto do filme, mas eu tenho algumas ressalvas, mas eu gosto muito mais do livro. Os livros, eles exploram bem essa coisa de um tipo de literatura que vai bem pro negócio estranho mesmo. Ele é uma ficção científica, então pra quem gosta de ficção, pra quem gosta dessas histórias, é um mergulho muito legal, assim. Só que ele eleva a coisa no sentido de que ele não faz a menor questão de te explicar o que tá acontecendo. Então você vai lendo, assim, quanto mais você lê, mais você entra naquele universo, ele não te dá muita resposta clara do que ele tá querendo, do que aquilo tudo significa, mas é uma literatura muito gostosa, assim, porque ele vai te prendendo e você vai ficando interessado naquele mistério de entender o que tá acontecendo. Então começa com 3 exploradoras que elas precisam explorar uma área que tá inavistada do planeta, que é uma área X, literalmente uma área X. E aí coisas estranhas começam a acontecer com elas a partir disso. E aí ele entra muito numa coisa de supervigilância, de histórias de alienígenas. É uma coisa muito louca mesmo, assim, ele vai ficando cada vez mais maluco. Mas é um barato, assim. São 3 livros, chamam Aniquilação, Autoridade e Aceitação, da editora Intrínseca. O autor se chama Jeff Vandermeer. E, aproveitando para quem quiser ver o filme, tá na Netflix, tem a Natalie Portman, é um filme legal, é dirigido pelo Alex Garland, isso, que é o diretor de Guerra Civil agora recentemente. Enfim, vale super a pena. Eu gosto mais dos livros do que do filme, mas vale super a pena para quem gosta desse tipo de narrativa de ficção científica bem viajada, e eu acho que é um mergulho bem bacana. E é isso, galera. Demais! Cara, muito bom as dicas de vocês. Pra fechar aqui, eu vou falar então uma série que eu tô assistindo. Eu tava querendo assistir alguma coisa leve e descontraída e tal, e aí me deparo com uma série que tá lá na Apple TV, que se chama Falando a Real, ou Shrinking, né, que é uma brincadeira, né, porque shrink em inglês seria tipo um psicólogo, e shrinking seria uma coisa meio como que seria? Rolando. Alguma coisa nesse sentido. Mas em português ficou Falando a Real. E é uma série que tem o Jason Segel, né, fazendo o papel principal do Jimmy. Ele é um terapeuta que perdeu a esposa morreu num acidente de carro, e ele tá tentando reconstruir a vida dele. E a série se passa 1 ano depois dessa tragédia com a esposa dele. E aí ele tem lá os colegas, né, que trabalham com ele na clínica lá, então tem mais 2 colegas, e ele tem também uma filha adolescente que tá tentando se reconectar ali com o pai se reconectar com a filha, e os 2 colegas dele que trabalham na clínica, um é vivido pelo Harrison Ford, que é o Dr. Paul, e a outra é vivida pela Jessica Williams, que é a Gabby. E eu vou te dizer que esses 2 estão maravilhosos, assim, na série. O Jason Segel, ele tem um tipo de humor que ele é meio que meio parecido, assim, né? O tipo de humor dele, a interpretação dele é muito, muito similar em tudo que ele faz, mas eu acho ele um cara super carismático e eu gosto muito desse tipo de humor que ele faz. Agora, quem me surpreendeu aqui foi o Harrison Ford, porque o Harrison Ford, ele faz um terapeuta meio ranzinza, mas que tem uma
pitada de humor bem cirúrgica, assim. Então ele tem umas tiradas que, cara, é muito, muito engraçado. E a Jessica Williams, que faz ali a parceira deles, né, na clínica, no consultório, ela também tá maravilhosa, assim. E, enfim, linda, carismática, engraçada. Olha, é uma série que eu tô adorando. E o melhor, é uma série dessas séries antigas que tinham 30 minutos só de duração. Uhum. É tipo isso, entendeu? Então são 30 minutinhos e ela é leve, por mais que seja, né, um tema meio pesado assim, ela é uma série muito leve, muito engraçada, e o texto, eu acho o texto muito bom, assim, tem momentos que a piada tá no não falar, sabe? Que tá muito nos olhares, nos posicionamentos, em como eles se comportam ali. Então, olha, vale muito a pena, é uma série que pra mim tá me ajudando demais, assim, a dar uma relaxada, a rir e tudo mais. Eu acho que vale a pena o play aí pra quem tiver a possibilidade, né, na Apple TV. Tá aí o Falando a Real com o Jason Segel e o Harrison Ford e a Jessica Williams, que tá bom demais. Gente, é isso, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 566, batemos esse papo aqui sobre Diário de uma Paixão, esse filme, né, esse romance que marcou uma época, que tem tantos fãs e que a gente mostrou um pouco aqui porque, né, um filme que tem uma química muito legal, é um filme que traz ali, né, uma coisa bem empática também, né, em relação aos personagens, a gente se importa com eles, chora com eles, vive ali aquelas tensões com eles. Eu acho que esse filme acabou marcando gerações por conta de tudo isso que a gente discutiu aqui, e eu queria agradecer minhas convidadas, porque sem vocês esse episódio não existiria. Então muito obrigado, Cê, pela sua disponibilidade em gravar com a gente hoje aqui sobre Diário de uma Paixão. Obrigado por dispor do seu tempo aqui com a gente mais uma vez, e deixa aquele recado final, Cê. Como é que as pessoas fazem para encontrar você, acompanhar você, de repente os textos que você está publicando, ou ir atrás dos seus cursos também, Cê? Como é que faz? Antes disso, eu quero te pedir um favor. Pois não. Imagina a sua vida daqui a 20 episódios sem mim. Pois é. Difícil. Não, então. Eu estou no Cenas de Cinema. Estou lá escrevendo esporadicamente. E nas redes sociais. Eu sou péssima de novo, né? Mas eu existo. De vez em quando eu falo alguma coisa. E eu sou a Tchuli, @Tchuli em todas as redes e no Cenas de Cinema. Agora eu tô cobrindo um festival muito legal nos Estados Unidos, que é um dos principais festivais de curta lá, que chama Holy Shorts. Algumas críticas estão saindo lá. Então, se quiserem saber novidades de curtas-metragens internacionais, estarão por lá. Boa. Agora, dica de curso, não, por enquanto, só tô dando esse curso mesmo. Não tenho nenhum curso programado. Mas vamos ficar de olho, porque de repente pinta algum. Sim, e aí vai lá, né? Vai lá falar com você. Uhum. Pra quem não sabe, tá? A Cecília é uma pessoa que é um ícone, assim, dentro da crítica do cinema. As pessoas... É verdade, assim, não vamos mentir aqui, não. Não pode ter falsa modéstia aqui. Você é incrível, seus textos são maravilhosos e tal. Não à toa tá fazendo curso, gente. Nem todo mundo faz curso, não é verdade? E a C tem bagagem, tem experiência, já cobriu muito festival na vida, né, C? Já cobri muito festival, música. Pois é. Já entrevistou diretor. Já, também. Cumpriu o checklist já pra ser esse ícone que ela é. Pois é isso aí. Obrigado, C, mais uma vez, viu? Obrigada a você por me chamar. Adoro sempre é ótimo. E tô muito, muito feliz de ter gravado hoje com a Lai. Foi ótimo te conhecer, Lai, adorei nosso papo.
Ah, também, foi muito gostoso. Ai, que bom. Lai, obrigado também por você estar aqui. Obrigado por esse exercício, né? A Lai foi ver o filme só pra poder gravar. Olha que maravilhoso isso. Ela tinha uma tarefa, um dever de casa pra fazer. Ela foi lá, se sacrificou por nós aqui. 2 horas do seu tempo lá, 2 horas aqui gravando com a gente. Lai, muito obrigado de novo. E também deixa o convite aí pra quem quiser acompanhar seus textos, tudo que você tem produzido. Eu tô vendo que você tá tweetando bastante também, Lai. Tô tweetando muito a falta que as Olimpíadas estão me fazendo, mas eu sempre falo que eu vou voltar a divulgar melhor as minhas coisas nas redes sociais. Eu não faço isso, mas é uma promessa, eu vou fazer. Mas enfim, vamos lá. Meus textos estão lá no Entre Telas, né? Ou editoria de cinema e séries do Terra. Entra lá, dá uma buscada, sempre tem minhas coisinhas lá escritas, faço críticas, listas, entrevistas, assim, próximas semanas tem bastante entrevista legal para sair aí, então fiquem de olho, tem, né, bastante coisa estreando no cinema e no streaming, não aguento mais, mas vamos que vamos. E nas redes sociais, @LaisaZanetti em todas, sou mais ativa no Twitter, que é a minha casa, no Instagram eu só vou para ver vídeos que saíram do TikTok e foram pro Instagram, mas é isso aí, a gente tá sempre por aí. E assim, quer me encontrar nas redes para pedir dica de alguma coisa, para trocar ideia sobre algum filme, alguma série, a gente tá sempre por aí, porque debater o cinema, televisão, entretenimento, assim, é sempre um barato, porque é o nosso trabalho e assim, mas também é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente faz por prazer, porque é isso que leva a gente a expandir o pensamento e ver outras opiniões, enxergar as coisas de outros ângulos, que é sempre importante para a gente se construir como ser humano e como profissional, enfim. Tudo isso para dizer que eu adoro gravar o Cinemação e assim, fico sempre muito feliz quando recebo o convite e adorei gravar hoje também, Cecília, foi prazerzão assim gravar contigo. E é isso aí, gente, vamos que vamos e é isso. É isso, que demais, muito obrigado de novo, é um prazer pra mim, uma honra poder conversar com vocês, e lembrando você, né, ouvinte, que se você gostou desse episódio e você quiser ajudar na discussão, mandando sua crítica, análise, perguntas e tudo mais, você pode mandar seu comentário em nossas redes sociais, @cinemação, né, sem o cedilha, sem o tio, Cinemacal, ou através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. Quer trocar uma ideia comigo? Me procura também nas redes sociais como Rafa Arinelli, tudo junto, a gente vai lá, conversa. E além disso, você deve seguir a gente aí no Spotify e no Apple Podcast, curtir na Deezer e se inscrever no Castbox ou na Orelo, né? Você pode ir lá e você fazendo isso, você vai receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho. Você já ajuda demais a gente e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. O link para se tornar um apoiador estará aqui no post desse podcast. E é isso, o podcast Cinemação 566 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.